meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma videoaula número 8. Nós estamos na penúltima videoaula sobre reconstruindo um novo tempo, lições no livro de Neemias. Hoje, a nossa lição, a videoaula número 8, se chama Reconstruindo um Novo Povo 2. Arrependimento, confissão e compromisso. E nós vamos trabalhar os capítulos 9 e 10 do livro de Neemias. Então vamos passar agora para uma introdução, né? Na aula anterior, vimos que era necessário reconstruir a identidade do povo de Deus. Então lembra, Neemias começou reconstruindo as muralhas, mas por ele ter feito algumas intervenções sociais, problemas que aconteciam no meio do povo, ele logo viu que não eram apenas muralhas que precisavam ser reconstruídas. O povo precisava ser reconstruído. Então nós vimos a reconstrução da identidade do povo, né, na última videoaula, né? E para tanto, né, era necessário recorrer, né, para reconstruir a identidade do povo, era necessário recorrer às suas origens, por meio da genealogia do povo que retornou do cativeiro. Quer dizer, quem são as pessoas que voltaram do cativeiro? Elas são realmente um povo judeu, né? São judias essas pessoas. Também a formação dessa identidade se dava pela palavra de Deus, né? Deus, ele imprime a sua pessoalidade, o seu caráter no seu povo através da sua palavra, né? E cuja palavra nós precisamos ter não apenas o conhecimento, mas a vivência dela, a prática da palavra de Deus. Então, na videoaula de hoje, né, nós veremos o lugar do arrependimento dos pecados do povo, a sua confissão, a confissão desses pecados e o compromisso que esse povo vai assumir como povo de Deus. Então vamos aqui a um primeiro ponto, né, que é o arrependimento. Nós vamos nos ater apenas no primeiro versículo do capítulo 9 de Neemias, né? Mas antes a gente precisa falar alguma coisa sobre o arrependimento dentro desse contexto aqui de Neemias, né? O arrependimento aqui, ele vai demonstrar a identidade do povo de Deus. Do povo que sabe que é pecador. Então isso é uma característica do povo de Deus. Nós não somos pessoas assim perfeitas. Nós sabemos que o povo de Deus é tão pecador quanto as pessoas de fora da comunidade, da igreja, do povo de Deus, né? Então nós sabemos que nós somos pecadores, né? Nós sabemos que somos pecadores. E desse povo que sabe que tem Deus, tem um Deus, e esse Deus é santo. Isto é, esse Deus é consagrado, esse Deus é separado, esse Deus é diferente desse povo. Deus nos convida a sermos santos como Ele é santo, mas não sermos santos como Ele é, porque nós não conseguimos ser santos como Deus é santo. O ser de Deus é um ser total e completamente diferente de nós. Ele é o Criador, nós somos criaturas. A santidade em Deus tem a ver com o seu próprio atributo, com a sua própria natureza. E nós adquirimos santidade pela manifestação de Deus na nossa vida. Nós temos um problema muito sério que se chama pecado. E só porque Deus intervém na nossa história, na nossa vida, é que nós podemos almejar sermos santos. Mas nós somos um povo que é pecador, um povo que sabe que Deus é santo e um povo que sabe que o arrependimento é o início da sua restauração. E também o arrependimento, ele deve ser um processo natural da nossa vida com Deus. Por quê?
pelo fato de termos uma natureza pecaminosa, nós cometemos pecados, né? Nós cometemos pecados porque somos pecadores. Então, constantemente nós somos convidados ao arrependimento. Então, o arrependimento não é algo que acontece uma única vez na nossa vida, pronto e acabou. Não. Constantemente nós estamos em pecado, constantemente nós precisamos ter a consciência do pecado, o arrependimento do pecado. E aqui no texto, o primeiro versículo, ele nos dá os sinais do que seria o arrependimento daquele povo, do povo de Deus ali no tempo de Neemias. O verso 1 diz o seguinte: no 24º dia do mês, a gente lembra que a gente está no 7º mês, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. Então, essa era uma característica dos povos antigos, né? Nós vemos lá no livro de Jonas, por exemplo, quando Jonas vai pregar para os ninivitas, quando a mensagem chega ao rei ninivita, ele pede para que o povo se vista de panos de saco, eles jogam poeira, terra sobre a cabeça e iniciam um jejum. E o povo de Deus não era diferente, o povo hebreu também tinha o mesmo costume, né? De quando faziam um jejum, né? E quando vestiam roupas de saco e jogavam terra sobre a cabeça, isso demonstrava a contrição do coração do povo. E então um povo que estava arrependido. Era assim que o povo judeu demonstrava, de forma exterior, né, aquilo que estava acontecendo aqui dentro do coração. Porque o arrependimento, ele é muito mais do que esses atos exteriores. Nós precisamos começar a entender isso na vida cristã. Os atos exteriores, isto é, a nossa conduta, diz respeito àquilo que já aconteceu na nossa sede, na sede do nosso ser. Isto é, no interior, no coração, na nossa mente, na nossa alma. Então ali nós estamos arrependidos pela consciência que temos do pecado. E nesse caso, essa atitude de empreender um jejum, se vestir em panos de saco e jogar terra sobre a cabeça, isso demonstrava arrependimento. Chegamos então ao segundo ponto da nossa lição. Se há o arrependimento, tem que ter a confissão de pecado. Aí esse texto, né, desse ponto, está aí no capítulo 9 de Neemias, do verso 2 até o penúltimo verso desse capítulo, que é o verso 37. Então, aqui na confissão de pecado que a gente vê do povo, né, aqui no livro de Neemias, há alguns aspectos interessantes dessa confissão de pecado, né? Um primeiro subponto que eu queria considerar aqui, confissão. O pecado de todos nós, está no verso número 2. E os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as maldades de seus pais. Olha que interessante. O pecado de todos nós. É muito interessante que às vezes nós temos uma postura um pouco exclusivista e a gente se acha muito importante, né, por sermos cristãos, né, protestantes, evangélicos, seja lá que nome que você prefere se autodenominar, né, protestante evangélico. Às vezes nós podemos incorrer num desvio aí de entendimento do que seja a confissão do pecado. Porque nós não somos nada diferentes e nada especiais em relação às outras pessoas. Como as outras pessoas são pecadoras, nós também somos pecadores. É que em Cristo nós temos um favor. Em Cristo nós recebemos da sua graça, das suas misericórdias,
recebemos aquilo que não merecemos e aquilo que merecemos não recebemos, né? Aquilo que recebemos e não merecemos é a graça de Deus. E aquilo que não recebemos, mas que mereceríamos, são as misericórdias de Deus. Então, o pecado não é dele, daquele outro, ou o pecado não é apenas meu, o pecado é nosso. Então, aqui o que a gente percebe é que o povo aqui no livro de Neemias, veja que eles antes, na lição passada, nós vimos a questão da identidade deles sendo construída pela palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, quando nós entendemos o que Deus tem proposto para nós vamos ver que é algo muito mais elevado do que a realidade que realmente nós vivemos, né? Sendo redundante, a realidade que nós vivemos no dia a dia, que é a realidade do pecado. Deus é santo, ele propõe para nós uma vida muito mais elevada do que a vida que nós costumamos levar. Né? Então, quando falamos de pecado, nós falamos de algo que é inerente ao ser humano. Todos nós somos pecadores e todos nós lutamos com o problema do pecado. Então, quando se vai fazer confissão de pecados, por mais que você, no seu íntimo, confesse os seus pecados pessoais, particulares, mas nós devemos entender que nós vivemos uma situação em que todos são pecadores. A todo momento nós ouvimos aí notícias a respeito de corrupção, de desvios morais no nosso país. Né? E já não são restritos apenas a Congresso, né, Poder Legislativo, ou a Planalto, Prefeitura, né, Poder Executivo, mas também nos tribunais. A gente tem visto aí situações muito constrangedoras nos três poderes do nosso país. Mas no nosso dia a dia, nós vemos, no nosso dia a dia, nós vemos a corrupção, nós vemos a degradação do ser humano, e nós não somos diferentes. É que muitas vezes em Cristo nós buscamos aí viver uma vida mais correta, mas volta e meia nós nos vemos envolvidos no pecado. Então, não adianta eu ficar acusando o pecado que os outros estão cometendo, porque tanto eles quanto eu, ou tanto eu quanto eles, somos pecadores. Então, a consciência de pecado de todos nós. Então, aqui eles estão confessando o pecado deles e dos seus pais. Porque a situação de ter uma Jerusalém destruída é resultado da desconstrução, né, moral que já vinha acontecendo no meio do povo, e nós vamos ver daqui a pouco isso daí, já desde há muito tempo, desde tempos antigos. Você acha que o Brasil está nesse descalabro moral da noite para o dia? Você acha que foi depois do governo do PT, vamos ser bem sinceros, que o Brasil entrou nessa barca furada? Nessas coisas vêm de longa data. De longa data. Se você for estudar a história do Brasil, você vai ver que os problemas morais, os problemas da corrupção no nosso país são muito antigos. Chegaram num nível insuportável, né? E isso realmente nós concordamos. Mas não é algo exclusivo de uma era, né, da esquerda para cá, né? Esse é um problema de esquerda, não é de direita. Esse é o problema do ser humano. Então a gente precisamos ser honestos, né? Então, pecado de todos nós. E a gente vê também algo muito interessante, a confissão, um ato na adoração a Deus. É muito interessante que quando nós prestamos culto a Deus, um culto cristão, a confissão dos pecados, a contrição, o arrependimento, a confissão dos pecados deve fazer parte do momento de culto nosso. E aqui, nesse capítulo 9 de Neemias, isso está em perfeito acordo, né? Então, olha só que interessante os versos 3 a 6. Confissão de pecado, um ato na adoração a Deus. Ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. E durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Então os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani
se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Rasbaneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. E tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Então vejam que em meio à adoração aparece a confissão. Então a confissão ela deve fazer parte do nosso ato de adoração a Deus. Quando vamos adorar a Deus, precisamos confessar nosso pecado. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, porque Deus é esse poderoso aqui que é exaltado, Criador dos céus e da terra. Essa declaração, no capítulo 9, versículo 6, de Deus Criador, é maravilhosa. Então nós devemos adorar a Deus, sim, e na adoração, o ato da confissão faz parte, e nós vemos isso aqui no livro de Neemias. Continuando aqui, sobre a confissão dos pecados, confissão, o pecado em nossa história. Nós vamos ler do versículo 7 até o 31 nesse momento, e aquilo que nós falávamos há pouco, o problema da corrupção não é um problema que aconteceu agora, é um problema já de longa data, no nosso país. E nós vamos perceber aqui na leitura do capítulo 9, versos 7 a 31, que a confissão deve considerar os problemas que aconteceram ao longo da história. Tu és, Senhor, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus e mudou seu nome para Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti e fizeste com ele uma aliança pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e tu cumpriste a tua promessa, pois é justo. Viste também a aflição de nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e contra todos os seus subordinados e contra todo o povo da terra dele, pois sabias que com soberba eles os haviam tratado. Assim adquiriste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessaram a seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, da rocha lhes fizeste brotar água quando tiveram sede, e lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem para a sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, e não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito.
E quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede, lhes deste água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu e os pés deles não ficaram inchados. Além disso, deste-lhes reinos e povos, que repartiste entre eles. Assim eles conquistaram a terra de Sion, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os filhos deles tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os fizeste entrar e possuir a terra que tinhas prometido aos seus pais. Os filhos deles entraram e possuíram a terra. Tu subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e povos da terra para fazerem deles como bem quisessem. Eles se apoderaram de cidades fortificadas e de terras férteis, e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se, engordaram e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua bondade. Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas que os advertiram a que voltassem a ti. Eles te ofenderam gravemente. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus adversários que os afligiram. Mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu e, conforme a tua grande compaixão, lhes deste libertadores que os livraram das mãos de seus adversários. Contudo, assim que voltaram a ter paz, tornavam a fazer o mal aos teus olhos. Por isso, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos e então estes os subjugavam. Todavia, quando eles se arrependiam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu e, conforme a tua compaixão, os livraste muitas vezes. Tu os advertiste para que voltassem para a tua lei. Eles, porém, se tornaram orgulhosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra as tuas normas, pelas quais o homem vive, se lhes obedece. Viraram as costas, tornaram-se obstinados e não quiseram ouvir. Mesmo assim, por muitos anos os suportaste e os advertiste pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos. Por isso, entregaste-os nas mãos dos povos de outras terras. Pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruíste completamente, nem os abandonaste, porque és um Deus bondoso e misericordioso. Está aí a confissão, o pecado em nossa história. Então nós vemos aí primeiramente a eleição de Abraão, né? E é o início do povo, né? Abrão, inicialmente, depois Abraão. A gente viu do verso 7 até o 8. Depois eles relatam a libertação do Egito, né, que é a ideia da salvação. Eles clamaram e Deus veio para salvá-los. Lá foram feitos sinais e maravilhas ali no Egito, né, a gente vê do verso 10 até o 12. Depois Deus deu leis ali no Monte Sinai, nos versos 13 e 14. Também no verso 15, e também dos versos 19 ao 22, a provisão de Deus e a fidelidade de Deus ao longo daquela caminhada que durou 40 anos no deserto, né? Mas sempre a manifestação do pecado do povo, a infidelidade, né? Fizeram bezerro de ouro, quiseram voltar atrás, se rebelaram contra Deus, murmuraram contra o Senhor. Então nós vemos, né, que a confissão do pecado na nossa história, né? Na nossa história, né? E ainda, né?
depois a vida em Canaã, dos versos 23 ao 31, quer dizer, quando eles atravessaram o Rio Jordão, tomaram posse de Canaã, a terra era uma dádiva divina, a terra de Canaã. Né? A gente vê nos versos 23 a 25, começam a relatar que tudo quanto de bom tinha naquela terra, né? As casas, os olivais, tudo que eles tinham ali, né? E a gente percebe que nesse período, né, a gente vê lá no livro dos Juízes, o sobe e desce, né? O povo vivia ali de maneira maravilhosa com o Senhor, depois eles se esqueciam de Deus, começavam a pecar, Deus mandava adversários e eles eram oprimidos pelos povos adversários ali da terra mesmo. E aí eles clamavam, o Senhor os libertava, eles se esqueciam, voltavam a pecar, e isso é um sobe e desce, a gente vê isso no livro dos Juízes, né? É um sobe e desce constante de comunhão e depois estão distantes do Senhor, né? Mas sempre as misericórdias de Deus que se renovam, se renovam e se renovam a cada manhã. Né? Então, nessa confissão diante da história, eles poderem olhar para o passado, ver o quanto Deus foi cuidadoso com eles, mas quantas vezes eles pecaram contra o Senhor. Seguindo ainda esse segundo tópico, né, sobre a confissão de pecados, confissão, quem é quem? Então, veja, olha que interessante a questão da confissão. O pecado é de todos nós, o pecado é um ato em meio à adoração. Nós precisamos identificar o pecado na nossa história, né? E eles fizeram isso, viram a história desde a eleição de Abraão até o momento que eles estão, né? Então, o pecado na história. E agora a confissão, quem é quem? Porque quando nós estamos confessando o pecado, quem somos nós? Quem é Deus diante de quem nós estamos confessando os nossos pecados? Então nós vamos ler agora do verso 32 até o 37. Mas agora, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais, e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até os dias de hoje. Tu, porém, foste justo em tudo que se abateu sobre nós. Tu agiste com lealdade, mas nós com perversidade. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido à tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Porque, mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhes deste, não te serviram nem se converteram de suas más ações. E hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos pais, para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Então, a confissão, quem é quem? Quando nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus, nós devemos saber quem nós somos. Devemos ser sinceros diante de Deus. Não adianta você querer pintar um quadro seu que não reflete a realidade da sua vida. Nem diante das pessoas. Seja verdadeiro, meu irmão, minha irmã. Não tente passar diante das pessoas aquilo que você não é. Assuma que você é um pecador, como toda e qualquer pessoa. E pense que o fato de você ter o favor de Cristo, isso primeiramente deveria lhe constranger o coração, porque você deveria viver conforme Cristo. Mas não tente fazer um teatro, não tente fazer tipo, não tente dissimular uma personalidade, um comportamento que não refletem aquilo que você verdadeiramente é. E na nossa confissão de pecado também deve estar bem explícito quem Deus é.
E quando nós consideramos quem Deus é, estamos confessando nosso pecado diante de nós. Porque o que acontece? Muitas vezes nós recebemos as consequências dos nossos pecados e estamos debaixo da soberania de Deus. Por que Deus não interveio? Por que Deus deixou tudo acontecer da maneira como aconteceu? O que Deus tem em mente quando permite que certas consequências do que nós fizemos nos atingem, nos afetem? Deus está sendo justo? Aqui, Neemias, na oração, né, do povo diante de Deus, né, o povo que está confessando seus pecados aqui, não é Neemias propriamente. Neemias já fez essa oração lá no capítulo 1, né, ele confessa os pecados dele, mas aqui o povo está confessando o pecado. E eles sabem que Deus sempre foi justo com eles. Mesmo quando eles viveram todas as mazelas, todas as consequências, tudo que adveio do pecado, do comportamento pecaminoso e do pecado latente nos corações deles, eles entendem que Deus, sendo soberano, permitiu que tudo aquilo acontecesse e Deus estava sendo certo, estava correto, estava sendo justo, né? E que muitas vezes Deus foi muito misericordioso com eles, porque Deus teve uma paciência, né? Aquilo que a gente chama de longanimidade, né? É uma paciência que vai além de todas as possibilidades nossas de compreensão. Então, quem é quem, né? O povo, então, aqui orando, pedindo perdão a Deus, se reconhece como miserável e pecador. Miserável no sentido de miséria mesmo, na situação que eles estão. Estão vivendo uma terra que é a terra do favor de Deus para eles, mas eles são o quê? Escravos dessa terra. Então, ao invés deles estarem sendo abençoados pelas benesses dessa terra, são os reis que dominam sobre eles que estão sendo abençoados. Mas ao mesmo tempo também quem é Deus? Deus é fiel. Ele vai falar que Deus é temível, poderoso, né? Vai falar isso lá, né? Grande, poderoso e temível, mas algo que fica bem marcante, né? Fiel à aliança, misericordioso e leal. Leal, porque mesmo eles sendo maus do jeito que eram, Deus nunca abriu mão desse povo. Deus nunca desistiu desse povo. Já pensou se Deus tivesse desistido de você porque você peca? Porque você é um pecador? Você peca porque você é um pecador. Você já parou para pensar se Deus tivesse desistido de você? Então aí aspectos muito interessantes sobre a confissão de pecados aqui em Neemias, né? Agora nós chegamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, né? Nós vimos o arrependimento, a confissão de pecados e agora o compromisso. Nós iniciamos aqui o texto do versículo 38, o último versículo do capítulo 9, até o final do capítulo 10, no seu versículo 39, né? Então, compromisso é resultado do arrependimento e da confissão de pecado. Ué, se você se arrependeu e confessou o seu pecado, tudo fica por aí? Não. Não. Porque agora você precisa assumir um compromisso com Deus. Olha o verso 38, né, do capítulo 9. Em vista de tudo isso, né, depois que ele faz a confissão dos pecados ao longo da história, depois que ele estabelece quem é quem, né, nesse processo de confissão de pecados, ele diz assim, né, o povo diz assim: em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, o que a gente entende daí? Que o compromisso é para todo o povo. Olha, na igreja de Cristo, o compromisso não é desse, não é daquele. A partir do momento que nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados, todos nós estamos comprometidos com o reino de Deus. Não dá para você ficar à parte daquilo que Deus, né, que Cristo está fazendo, que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Então, o compromisso é para todo o povo. A gente vê isso do capítulo 10, do verso 1 ao verso 28. Nós não vamos ler porque é uma relação de pessoas aí. Mas nessa relação, quem aparece?
o governador Neemias, na primeira parte do verso 1, os sacerdotes, na segunda parte do verso 1 até o verso 8, os levitas, do verso 9 até o verso 13, os chefes do povo, do verso 14 até o verso 27 do capítulo 10, né? E o povo em geral, no versículo 28, né? Então, depois você pega aí Neemias capítulo 10 e você lê, lá tem a relação dos nomes, né? Nós não vamos fazer aqui essa relação, mas quem está rolado lá? O governador Neemias, os sacerdotes, os levitas, os chefes do povo e o povo em geral. Continuando aí, o terceiro e último ponto, né, sobre compromisso, né? Compromisso, os termos da aliança. Nós vemos aí dos versos 29 ao 39. Então, tem um outro subpontozinho aí, subponto, um povo fiel a Deus se compromete a seguir os termos da aliança. Então, quando eles vão assumir o compromisso, né? Isso inicia lá no verso 38 do capítulo 9 e ele avança por todo o capítulo 10, e aí a gente viu, né? Que compromisso é resultado de arrependimento e confissão de pecados, que compromisso é para todo o povo. Agora, compromisso, os termos da aliança. Que aliança é essa, né? Isso vai ser, nós vamos entender isso agora, né, entre os versos 29 e 39. Então, um povo fiel a Deus se compromete em seguir os termos da aliança. Olha o verso 29. Unem-se agora seus irmãos, os seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Deus. Então, quando o povo sai do Egito, e depois que atravessam o Mar Vermelho e fazem ali uma breve travessia do caminho, eles chegam no Monte Sinai. E lá, durante um tempo, Moisés recebe aquilo que é a lei, de forma geral, a lei. Mas ali tem ali o decálogo, né, os 10 mandamentos, e tem uma série de leis e de normas, de estatutos, de mandamentos. Eu estou lendo agora Levítico, né? E ali em Levítico você vê muitas discriminações a respeito da lei, né? E então assim são muitos detalhes de como o povo deveria viver a sua vida social, de como o povo deveria viver a sua vida religiosa, né? Em relação aos outros povos, tem um monte de prescrições ali. Então, na verdade, o povo está fazendo uma aliança com Deus. Não é que o povo está fazendo uma aliança, eles entre si estão estabelecendo ali uma aliança em seguir os termos dessa aliança que já foi proposta há muitos séculos lá no Monte Sinai. Então veja que o povo, em unanimidade, está assumindo e assinando ali, né, os representantes do povo, assinando por escrito um compromisso, uma aliança, um acordo, um tratado de cumprir a lei que Deus já tinha dado por Moisés. Então, um povo fiel a Deus, quer dizer, um povo em compromisso com Deus, se compromete a seguir os termos da aliança. Um povo fiel a Deus evita o jugo desigual, né? Olha aí, verso 30. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando nós estudamos o livro de Neemias, nós vamos ver que muitos problemas que Neemias enfrentou na reconstrução das muralhas de Jerusalém se dava pelo fato de que os povos que viviam ao redor, que não tinham compromisso com o Senhor, não eram povo de Deus, o povo de Deus ali que ficou na terra, os judeus, acabaram fazendo casamentos mistos que implicavam em problemas muito sérios na conduta desse povo.
Porque quando você se põe a jugo desigual, né, o jugo é aquele instrumento que é colocado sobre o lombo dos animais para que eles puxem a carroça, né, o arado antigamente, né, e eles sejam as rodas de moinho também. O jugo ele é um instrumento para exercer domínio, né? Quando fala subjugar, é colocar sob o domínio. Então, jugo desigual é o seguinte: como que você é povo de Deus vai se relacionar com quem não é do povo de Deus? Né? Você se põe em jugo desigual. Você se coloca debaixo de um domínio que não tem nada a ver com Deus. O capítulo 6 lá de Mateus, Sermão do Monte, né, você não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Né? Você não pode servir a Mamon e a Deus. Você não pode servir ao dinheiro e a Deus. Você não pode servir aos prazeres desse tempo, às coisas passageiras, aos valores degradantes do seu tempo e a Deus. Você não pode. Você não pode ficar com o pé em duas canoas. Você não pode servir a dois senhores. Então eles se comprometem. Por quê? Porque havia muito desses casamentos mistos. Isso é um problema muito sério, né? Que a gente vê aqui no livro de Neemias, né? A gente vê isso daí. Então, um povo fiel a Deus evita o jugo desigual. Um povo fiel a Deus guarda o sábado e as festas solenes. Um povo fiel a Deus faz o bom uso da terra e o perdão das dívidas. Olha que interessante o verso 31. Quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Então é o seguinte: as pessoas que não têm compromisso com o Senhor, né, o que era o sábado, o Shabá? Era o descanso do povo. Às vezes as pessoas ficam pegando muito na questão do dia da semana. Você até pode falar, sábado é sábado mesmo. Mas qual a ideia por trás do sábado? É o descanso. É um tempo em que você para com as atividades daqui da terra e você prioriza Deus na sua vida naquele dia. Você tira aquele dia para descansar no Senhor. Né? Então, o que acontece? O povo judeu era marcado pela guarda do sábado. Mas ao longo do tempo eles foram perdendo essa característica, né? Então, quando os povos vierem até as portas de Jerusalém, lembra aquelas primeiras ordens administrativas, né? Que Neemias estabeleceu logo que terminou as muralhas, no capítulo 8, né? Então, o que acontece? O momento em que se abririam as portas da cidade de Jerusalém. Então, por exemplo, no sábado as portas ficariam fechadas. E eles já mandaram avisar os povos que não adiantava chegar antes e ficar parado lá na porta esperando abrir no domingo de manhã. Né? Na verdade, no sábado à noite, mesmo porque no sábado à noite não ia abrir, né? Ele não abriria, só ia abrir no domingo de manhã. Então a questão é a seguinte: nem apareçam aqui, porque nós não vamos fazer negócio. Não adianta ficar fazendo pressão aqui nas portas, nem apareçam aqui. Então eles estão assumindo esse compromisso de guardar o descanso, de guardar o sábado. E o sábado estava na lei. O sábado estava na lei. Outras coisas que estavam na lei era em relação ao uso da terra, né? Nós vemos aí a segunda parte do verso 31. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no sétimo ano. O sétimo ano era um ano de descanso para a terra. Naquele ano eles não iam plantar nada na terra. A terra precisava de descanso. E aqueles que trabalhavam e estavam endividados também precisavam de descanso. As suas dívidas eram perdoadas. Né? Então, olha que interessante, né? E depois de 7 ciclos de 7 anos, no 50º ano, depois de 50 anos, você teria o ano do jubileu, que tudo seria parado também. Escravos seriam libertos. Então, a questão é o seguinte: lembra que houve problemas ali no livro de Neemias, né? As pessoas estavam endividadas e elas penhoravam as suas terras, porque elas não tinham nem como pagar o imposto devido ao rei, ao governador. Então, eram dívidas. Muitos foram pegos, né? Judeus fazendo judeus de escravos por causa disso. Não, nós vamos acabar com tudo isso.
Então nós vamos marcar a nossa fidelidade guardando o sábado, isso diante dos outros povos e em relação a nós mesmos. Nós vamos dar o descanso para a terra, que a terra precisa descansar, e vamos também dar descanso para os que estão endividados. Um povo fiel a Deus tem esse tipo de compromisso com Deus. E já quase ao final da nossa lição, né? Um povo fiel a Deus na manutenção do templo. Por quê? O templo, antes das muralhas, já havia sido reconstruído. Mas o templo, ele tinha todo um funcionamento ligado aos serviços religiosos. Então você precisava manter o templo, precisava manter os que trabalhavam no templo e precisava manter os serviços religiosos que eram realizados no templo. Então, o povo fiel a Deus na manutenção do templo, isto é, um povo fiel a Deus em tudo aquilo que caracteriza a sua vida espiritual. Então eu não vou ser fiel a Deus na guarda só de sábado, no uso da terra, na libertação dos endividados, que mais? Aqui. Seguindo os termos da aliança, evitando julgo desigual, não. Em manter o templo, isto é, tudo aquilo que significa a vida espiritual desse povo. Então, olha, dos versos 32 até o 39. Além disso, também nos comprometemos a dar a cada ano um terço de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes e levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que devemos trazer ao templo do nosso Deus anualmente no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometemo-nos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda árvore frutífera, conforme o que está escrito na lei. Também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Verso 37. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar com os levitas quando esses receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Por quê? Porque no templo eles negligenciaram. Então veja que o compromisso envolve todos os aspectos da vida desse povo. Os aspectos espirituais, os aspectos espirituais coletivos do templo, né? Os espirituais pessoais, os espirituais coletivos, os sociais, as questões familiares e por aí vai. Então toda a vida deve estar comprometida. Então depois que há o arrependimento,
Depois que há a confissão do pecado, necessariamente tem que ter o compromisso. Porque quem não se arrependeu e está em pecado não tem compromisso com o Senhor, não é verdade? Você vê aí as pessoas que estão vivendo aí adoidado no pecado e não têm arrependimento, que compromisso elas têm com o Senhor? Nenhum. Então, a partir do momento que há arrependimento, a partir do momento em que fazemos a confissão dos pecados, do pecado, nós devemos assumir um compromisso com o Senhor que envolva todos os aspectos da nossa vida. E aí, a conclusão da nossa lição. Um novo povo é consciente não apenas de quem ele foi, mas também de quem ele deve ser. Nós nunca devemos estar conformados com o que somos ou com o que fomos no passado, mas aquilo que podemos ser e que devemos ser. É sempre possível melhorarmos. Será um novo povo se arrepender-se dos pecados do passado, isto é, não cometer novamente os mesmos erros ou não viver na mesma prática dos mesmos pecados. Será um novo povo se confessar esses pecados de forma ampla, profunda e sincera. Então você tem que confessar tudo intensamente e verdadeiramente. Será um novo povo se isso levar a assumir um compromisso fiel com Deus. Será um novo povo se esse compromisso envolver todos os aspectos da sua vida. E aí, algumas questões aqui para eu e você refletirmos. Você costuma revisitar seu passado de forma crítica, analítica, a ponto de identificar o que de bom ou de mal você praticou? Ou você vai vivendo a vida e vai largando tudo para trás? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, a gente precisa revisitar o passado. Tem coisa lá atrás, hein? Nesse exercício de memória, já se arrependeu de alguma coisa? Seja sincero. Você confessou seu pecado ou ficou tudo só na lembrança? Você identificou lá atrás um problema que você criou para alguém, você pecou contra alguém. Isso ficou só na lembrança ou você procurou resolver isso? O que você pensa sobre isso? Ó, uma proposta aqui. Para avançar na vida com honestidade, é necessário acertar as pendências do passado a partir de hoje. O que você pensa disso? Para avançar na vida com honestidade, é necessário acertar as pendências do passado a partir de hoje. O que você acha disso? Ou você acha que você pode continuar passando por cima das pessoas, das circunstâncias e ficar tudo como deve ficar? Você estaria disposto, com a ajuda do Senhor, a viver dessa nova maneira? Isto é, revisitando o passado, identificando os problemas, procurando consertar hoje as consequências, os problemas do passado? Você acha que dá para você viver dessa nova maneira? É essa a proposta de Neemias para o povo. Eles viverem de uma nova maneira, serem um novo povo, através do arrependimento, da confissão e do compromisso com o Senhor. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esta lição. Obrigado pelas coisas que aprendemos nesta aula. Ajuda-nos a não apenas aprendermos e conhecermos, mas a vivermos essas verdades na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Muito bom estarmos juntos, Deus permitindo. Na nossa próxima videoaula número 9, encerraremos os estudos Reconstruindo o Novo Templo, lições no livro de Neemias. Um abraço e até lá, Deus permitindo.